Esta é a matéria Introdução ao Antigo Testamento. Na aula passada nós vimos os 3 primeiros dias da criação, conforme descritos no primeiro capítulo de Gênesis. E a nossa ênfase é no aspecto histórico do texto. Colocamos que esse primeiro capítulo é a introdução para a Bíblia inteira, é a chamada primeira narrativa da criação. Um texto que tem características poéticas e, como tal, nós temos uma forma rica de comunicação, na qual as verdades, às vezes verdades profundas e verdades que vão muito além da nossa capacidade de compreensão, são colocados em frases inspiradas pelo Senhor, seguindo aqui o esquema dos 7 dias da criação. É nesse sentido que nós vemos, por exemplo, o texto falando que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, são figuras e um modo pelo qual Deus começa a descrever para nós este grande milagre que foi a criação. Já falamos também sobre a questão dos conflitos entre ciência e revelação, ciência e Bíblia, ciência e fé, e enfatizamos que isto é importante porque a maioria das pessoas simplesmente atropelam a leitura de Gênesis, atropelam a leitura dos primeiros capítulos porque na sua mente às vezes há tanta confusão e desconforto por causa desses aspectos da ciência, né? Pelo menos a ciência que é ensinada na escola como se fosse verdade absoluta, como a chamada teoria da evolução e todos aqueles conceitos que, como nós já falamos, já desmoronaram diante das modernas descobertas científicas, mas que estão lá sendo ensinadas, e toda aquela história dos milhões e milhões de anos de processo de evolução, que na verdade é motivado pelo desejo de negar a existência de um Deus que é criador, um Deus eterno, amoroso, perfeitamente sábio, um Deus que criou todas as coisas para a sua glória. Pois bem, vamos continuar agora, verificando aqui a partir do versículo 14, nós temos a descrição do 4º dia da criação. Vale a pena lembrar que ao final de cada dia, Deus ele vê a sua obra, vê a sua criação e chega à conclusão e afirma que tudo é muito bom. Viu Deus que isto era bom. Então, como eu disse, é um capítulo apenas, mas que tem verdades profundas. Da mesma forma que esse texto ele afirma que Deus não se confunde com a criação, ou seja, já falamos isso, Deus ele é independente da criação, um conceito revolucionário, em certo sentido, para as civilizações mais antigas que adoravam os elementos da natureza como sendo o próprio Deus. Esta afirmação, dizendo que a criação, que o mundo material é bom, também tem o seu caráter inovador e revolucionário naquele contexto. Vamos lembrar que alguns séculos, digamos assim, após esse texto ser estabelecido, para nós que cremos em uma autoria mais antiga do texto, só depois de alguns séculos os gregos foram colocar esse pensamento já latente na cultura antiga de uma forma clara, afirmando que a matéria está distante e é separada do mundo espiritual, e fazia uma separação no sentido de dizer que a matéria é má e o espírito é bom.
então a matéria já queimar, ela tem que ser destruída, etc, etc. Mas, quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos desde o início que a matéria, ela é boa. O mundo material é bom. Não há essa distinção. E é no texto que fala sobre a criação, logo no início, que Deus já nos dá os elementos para nós pensarmos numa cosmovisão correta. A cosmovisão, a visão que nós temos do mundo, a visão que nós temos da vida, a visão que vai nos direcionar na maneira de nós entendermos a Bíblia e a vida já nasce aqui. E o alicerce, um dos grandes alicerces é esse. Deus está criando todas as coisas. E o próprio Deus está olhando para aquilo que Ele está fazendo e está afirmando e reafirmando que isto é bom. Isto é bom. E nós vamos ver mais adiante que é exatamente por ser bom que Deus, então, traz aí o projeto da redenção, o plano da redenção através de Cristo. E a redenção, ela envolve não apenas almas ou mundo espiritual, mas a redenção envolve a criação, o conjunto de todas as coisas criadas por Deus. Eu estou aqui me alongando um pouquinho nesse comentário, quem sabe um pouco mais teológico, como alguns podem dizer, mas é só para mostrar como que esta primeira página da Bíblia ela é fundamental para você entender todo o restante. E como eu disse, nós não vamos gastar tanto tempo assim com todas as páginas, senão nós gastaríamos aí alguns séculos para fazer o nosso curso. Então nós estamos apenas enfatizando alguns aspectos fundamentais. No dia 4, versículo 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. A ciência atualmente, ela tem nos mostrado como que o movimento da Lua, o movimento da Terra ao redor do Sol e até mesmo o movimento dos demais elementos do universo, estrelas, como que isso tem uma influência na Terra. Perceba, eu não estou falando de astrologia, eu não estou falando que a Lua e a estrela vai influenciar a sua vida. O que influencia a nossa vida, determina a nossa vida, é Deus. Mas o que eu estou dizendo aqui, a Lua, ela influencia, por exemplo, as estações, né? A posição da Terra diante do Sol, influencia as estações e vários processos que ocorrem na natureza, vários processos que ocorrem na Terra que possibilitam a vida, possibilitam o equilíbrio. Como eu disse na aula passada, a Terra, à luz desse texto, nós podemos afirmar que ela é o centro do universo. Por mais estranho que isso possa parecer, uma vez que ela é um pequenino planeta em um universo tão imenso, tão cheio de estrelas. Mas ela é central. É nesse pequeno planeta, Terra, pequeno comparado a outras estrelas e galáxias e etc. Mas é aqui, no planeta Terra, que nós temos todo o conjunto de fatores necessários para que haja vida, para que a criação de Deus floresça, ou seja, a posição até mesmo dos luzeiros e tudo mais, isso influencia o próprio crescimento das plantas. E eu sei que esse é um dos argumentos que aqueles que querem negar
a historicidade desse texto, usam, dizendo, olha, como é que vai existir planta? Como é que planta vai crescer? Se para a planta crescer, ela precisa da luz do sol. Então, como é que vai ter planta? As plantas já no terceiro dia, e o sol só vai ser criado lá no quarto dia. Mas vejam, ainda que o sol tenha sido criado no quarto dia, a luz, ela foi criada no primeiro dia. Haja luz. E se essa vegetação hoje ela precisa da luz do sol, aqui nesse terceiro dia, ela cresceu apenas com a luz de Deus. Eu estou querendo dizer exatamente isso. Deus, ele faz as coisas do jeito que ele quer. E a nossa lógica, tão humana, tão aparentemente científica e racional, muitas vezes, ao invés de nos levar para a direção da verdade, ela nos afasta. Então, com isso que eu estou dizendo que não há nenhum problema técnico em dizer que primeiro Deus criou plantas para depois criar o sol e a lua. Respeito, evidentemente, quem pensa diferente, etc. Mas eu particularmente, novamente, estou me colocando, é a minha opinião, você não precisa concordar comigo, mas particularmente eu prefiro me apegar ao texto das Escrituras. Eu prefiro me apegar à Bíblia como sendo verdade, a verdade revelada de Deus. Ainda que isso possa contrariar aquilo que alguns entendidos ou sábios possam dizer que não, isso fere a nossa lógica. Nós precisamos ter cuidado, na verdade, com relação a essa questão da nossa lógica e da nossa racionalidade. Porque Deus, ele vai além de tudo isso. Que lógica tem, ou que racionalidade tem, você pensar em alguém que morreu, ficou 3 dias morto e depois voltou à vida? Estou falando, lógico, você sabe, estou falando de Jesus. Então, pensa bem, o maior milagre não é falar que Deus é um Deus capaz de criar todas as coisas em períodos de 24 horas. O maior milagre não está em falar que Deus ele é tão poderoso que é capaz de fazer a Terra ser o centro do universo. O maior milagre não está no fato de falar que primeiro Deus criou plantas para depois criar os luzeiros, o sol e a lua. O maior milagre que a Bíblia descreve está lá sintetizado nos primeiros versículos do capítulo 1 de João, quando diz que no princípio, a mesma expressão no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o versículo 14 diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o maior milagre não é nem a criação. O maior milagre é Deus se tornar homem para vir nos resgatar. E talvez alguém ouvindo isso possa pensar, olha, mas aí o professor Ezequias está misturando, puxando um assunto aqui e outro ali. Isso é uma das regras da hermenêutica, das regras da boa interpretação da Bíblia. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Eu preciso lidar com um texto, como eu estou fazendo aqui, considerando a Bíblia como um todo. Então, eu não posso pegar aqui um aspecto desse da criação e estudar ele isoladamente. Por outro lado, quando eu leio esse texto e começo a ler todo o restante e ver os outros grandes feitos de Deus no decorrer da história, como esse que eu acabei de falar, que foi a encarnação do próprio Jesus, Deus se fazendo homem, 100% Deus e agora 100% homem, e as naturezas não se misturando, mas
permanecendo Deus e homem 100%, o Cristo. Quando eu penso que Jesus morreu por mim e por você, e morreu para resgatar toda a criação, e não apenas morreu por nós, mas morreu e ressuscitou, está diante de Deus e está para voltar. E quando eu penso que a própria Bíblia diz que tudo isso que foi criado vai ser restaurado. Então, se você, assim como eu, pela fé é capaz de crer em tudo isso que a Bíblia diz, então crer que a criação ocorreu dessa maneira realmente não é nenhum problema. E a Bíblia diz que coisas tão grandiosas como a restauração de toda a criação ainda vai ocorrer. Então, quando nós nos achegamos diante da palavra de Deus, nós devemos fazer como Moisés fez quando ele chegou perto daquela sarça que pegava, que estava em fogo, mas não se consumia, que era a manifestação visível ali, uma teofania, a manifestação de Deus. E Deus falou do meio das chamas: Moisés, tira as sandálias do pé, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Quando nós chegamos próximo da palavra de Deus, das verdades reveladas aqui, nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos pisando em terra santa. E precisamos então deixar um pouquinho de lado todo esse orgulho que nós temos como seres humanos, de muitas vezes nos acharmos muito inteligentes, racionais e lógicos, e com humildade abrirmos os olhos para a sabedoria de Deus revelado nas Escrituras. No quinto dia, nós temos aqui a descrição, a partir do versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Veja só que aqui nós temos uma outra afirmação que mesmo um cientista evolucionista ele não teria dificuldade em concordar, que a vida animal, digamos assim, ela surgiu primeiro na água, para depois surgir na terra. E de acordo com esta descrição, aqui no quinto dia, nós temos Deus criando primeiro os animais marinhos e os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, e também as aves. Os seres marinhos e as aves foram criados aqui no quinto dia. Como eu disse, e eu estou batendo muito nessa tecla, depois você fica tranquilo que eu vou parar de falar em ciência e em evolução, mas aqui nós precisamos enfatizar isso para tirar da sua mente algumas dúvidas. Talvez alguém esteja pensando: mas e os dinossauros? Espera, os dinossauros, eu vou falar deles daqui a pouquinho, quando entrar no sexto dia. Porque são todas essas coisas que causam dúvida. E são essas dúvidas, às vezes, que atrapalham. Essas dúvidas que deixam, às vezes, a pessoa complexada, achando que ela é menos inteligente porque ela crê na Bíblia, mas, por outro lado, ela na escola, ela escuta várias coisas. Então, vamos olhar o que a Bíblia diz. Primeiramente, Deus criou de uma só vez, através de uma ordem apenas, Ele criou todas as espécies. E criou as espécies de peixes, de animais marinhos e os grandes animais que vivem no mar, etc.
e também criou todas as aves, e criou segundo as suas espécies. Nós sabemos que dentro de uma mesma espécie de animais, às vezes há uma variação com o passar do tempo, certo? Às vezes, aqueles que trabalham, vamos dizer, com peixes, os biólogos marinhos, eles conseguem às vezes pegar uma determinada espécie que tem lá uma cor e trabalhar para que ela esteja se desenvolvendo em contato com um outro que tem uma outra cor, e daí a pouco você tem um peixinho ou um peixe com características diferentes. Mas ainda que isso aconteça, é a mesma espécie. É peixe com peixe. O peixe é da mesma espécie. Você nunca viu um cientista fazer alguma experiência colocando as características de um passarinho e um peixe ao mesmo tempo, certo? Ou seja, cada espécie tem a sua característica. Agora, o ponto é que um determinado animal ou um determinado ser, vamos pensar aqui em um peixe. O peixe ele tem a característica óbvia de conseguir viver dentro d'água. Para ele viver e respirar dentro d'água, dentro do seu organismo, precisa de vários elementos. Precisa das guelras, né, para retirar o oxigênio, o sistema dos seus pulmões, do ar, do sangue, enfim. Ele tem que estar exatamente de uma determinada maneira para conseguir realizar aquela função. Vamos pegar o exemplo das aves, né? Já que no mesmo dia você tem peixe e aves. E eu quero explicar aqui um conceito. E o conceito é esse. Por exemplo, um determinado animal como uma ave, desde o momento em que ele surge, ele nasce, ele já tem que ter todas as características necessárias para ele poder desenvolver suas funções. Por exemplo, uma ave, como é que um passarinho, pequeno que seja, ele consegue voar longas distâncias? Porque os seus pulmões são bem diferentes dos nossos. A maneira que ele respira é totalmente diferente para que ele consiga voar aquele tempo todo. Um exemplo, se você entra na cabine de um avião, um Boeing, um avião grande, você vai ver uma quantidade enorme de botões e relógios e controles. Tudo aquilo é necessário para que o avião consiga se localizar no espaço e poder voar. Mas não é apenas todos aqueles equipamentos. Existem os equipamentos que estão lá no aeroporto, que também você tem uma quantidade enorme de computadores e de pessoas que estão trabalhando para que aquele avião consiga sair de Nova York e ir lá para a Inglaterra, ou sair aqui de Miami e ir lá para Angola, certo? Precisa de todos aqueles, ir para o Brasil, sai de São Paulo, vamos falar todos os lugares aqui para ninguém se sentir excluído, né? Ou seja, precisa de todos esses equipamentos para o avião conseguir sair lá de São Paulo e chegar aqui em Miami. Agora, tudo isso Deus colocou no pequenino cérebro de um passarinho. O passarinho, por menor que seja um pássaro, uma andorinha, ela tem tudo isso, ela tem a capacidade de localização, ela sabe pousar, sabe levantar voo, ela sabe se direcionar, ela consegue sair lá do hemisfério norte, aqui do hemisfério norte, e ir para o hemisfério sul. Então, o que nós queremos frisar é que não há como você imaginar, como Darwin quis propor, que um ser ele pudesse ir desenvolvendo pouco a pouco uma função. Porque algumas funções
que nós temos, elas só funcionam completas. Deixa eu exemplificar aqui. Deixa eu pegar aqui o meu relógio de pulso. O relógio, ele só consegue funcionar porque ele tem uma quantidade enorme de engrenagens, de sistemas, ele tem todo o seu mecanismo e a maneira com que ele é abastecido de energia, etc. Ou seja, esse relógio ele só funciona como relógio estando completo. Ou seja, se no início existisse apenas um ponteiro, né, que depois de alguns milhões de anos encontrasse uma correia, e depois de alguns milhões de anos encontrasse a caixa, etc., ele nunca seria relógio. Você está entendendo? Ou seja, quando a gente olha uma máquina simples, né, não tão simples assim, mas uma coisa como um relógio, qualquer pessoa sabe, ó, isso só funciona estando completo. Se não estiver completo, não tem valor, se não estiver completo, não vai conseguir desempenhar a sua função, que é mostrar as horas. Assim também é a natureza. Quando você observa as aves, até o tipo de ossos que uma ave tem, que é diferente dos ossos dos outros animais, ele é um tipo de osso que existe uma quantidade maior de ar por dentro, a estrutura é diferente. E se nós fôssemos aqui falar, nós gastaríamos a vida mostrando exemplos que apontam para esse fato. Todas as criaturas que existem no mar e no ar, todos os seres vivos são testemunhos gritantes da existência do nosso amado Deus e Criador de todas as coisas. É por isso que Romanos vai nos dizer que os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos claramente nas obras que foram criadas. Mas nós temos aqui que Deus criou todas as coisas, criou os animais e os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Para que Deus criou peixes e aves? Isso vale para os outros elementos da criação. Deus criou todas as coisas para o seu prazer, para manifestar a sua glória. Por que Deus teve o cuidado de planejar um passarinho, uma andorinha, ou um peixinho lá no fundo do mar, ou um peixe grande também, mas um peixe com tantas cores, essa beleza, essa variedade tão maravilhosa que nós vemos ao nosso redor? Por que Deus fez isso? Deus fez isso com um objetivo: mostrar a sua glória, para o seu prazer. Ou seja, as pessoas cometem um deslize na leitura bíblica. Porque muitas pessoas pensam que nós, seres humanos, somos o centro do universo. Somos, como dizem alguns, a coroa da criação. Ou seja, somos os mais importantes e o resto é resto. Há aqueles que pensam que não, né? Só leem aqui rapidamente, não prestam atenção em nada daquilo que o texto tem para dizer, porque eles pensam, não, aqui esses textos eles vão falar simplesmente daquilo que era necessário para o homem existir. Aí depois, quando lá na frente, aqui no sexto dia, eles leem, Deus dando a ordem, façamos o homem, é como se a Bíblia começasse aqui, com o homem. Então tudo gira em torno do homem. Mas é algo que precisa ser corrigido. Porque, na verdade, Deus ele não está criando aqui todas as condições para que o homem exista. Sim, o homem é especial para Deus. O ser humano, homem e mulher, nós somos especiais para Deus. Porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus nos criou para a sua honra e a sua glória. Sim, somos especiais. Deus tem um projeto especial, maravilhoso na nossa vida, mas nós não somos o centro. O centro é Deus. Deus é o centro.
Todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Para Ele são todas as coisas, dEle são todas as coisas. Então, quando Deus ele cria lá um pássaro, Ele cria um peixe, Ele cria, como nós vamos ver agora no sexto dia, cria os animais terrestres, Ele está criando para si, é para a sua glória. Seu coração se alegra com tudo isso. E depois de haver criado todas as coisas, Deus então entrega isso na mão do ser humano, do homem. E entrega não dizendo, olha, é seu, agora você destrói, agora você mata e come, agora você... Não. Deus colocou e disse, olha, você está aqui na criação, naquele lugar especial que foi o Jardim do Éden no início. Você está aqui no jardim para cuidar. Você está aqui é como um administrador, um mordomo, alguém que vai cuidar de algo que não lhe pertence, pertence a Deus. Então, perceba você, eu sei que você já ouviu sermões sobre Gênesis. Eu sei que você possivelmente já leu esse texto várias vezes. E aqui na nossa aula, aqui no seminário, no nosso curso teológico, o nosso objetivo, o meu objetivo como professor é ajudar você a entender mais. Porque eu sei que à medida que você conseguir enxergar esses pontos de uma forma mais clara, a sua leitura vai ficar mais rica. E vai ficar mais rica não só de Gênesis. Você vai conseguir ler as outras partes da Bíblia, das Escrituras, você vai conseguir ler, isso aqui também é uma Bíblia, certo? Você vai conseguir ler as Escrituras, você vai conseguir ler de uma forma mais profunda. Mas o versículo 24 diz, disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Presta bem atenção naquilo que nós acabamos de ler aqui sobre os animais. Aquilo que nós acabamos de ler sobre essas três categorias de animais que são criados por Deus, que são os animais domésticos, que são aqueles que vivem próximo do homem. Os animais selváticos ou selvagens que vivem longe do homem. E tem uma terceira categoria aqui, que são os répteis. E aqui é o momento para nós falarmos dos dinossauros. Porque eu sei que para muitas pessoas esse é um problema. Eu já cansei, não cansei, A gente nunca se cansa em ouvir perguntas e em responder. Mas eu já ouvi tantas vezes a pergunta, mas pastor, professor, e os dinossauros? Onde é que nós vamos encaixar os dinossauros na Bíblia? Porque quando a gente estuda nos livros, quando você estudou lá na escola, você deve ter escutado aquela história de que em não sei quantos milhões de anos surgiu esse e aquele tipo de dinossauro, e depois de tantos outros milhões e milhões e milhões. E do ponto de vista da ciência evolucionista ateísta, que não crê em Deus, eles afirmam que um ser humano nunca viu um dinossauro vivo. Porque os dinossauros foram extintos, deixaram de existir muitos anos antes do homem existir. Porém, à luz da Bíblia, se nós partimos do princípio que o que nós estamos lendo aqui não é uma lenda, mas é a palavra de Deus, a nossa conclusão pura e simples é essa. Bem,
se Deus criou todos os seres terrestres, se Deus criou os animais aqui no sexto dia, significa que os dinossauros foram criados aqui, também no sexto dia. O que são os dinossauros? Os dinossauros são aqueles grandes répteis, né, que viveram na antiguidade. Não há milhões de anos, na antiguidade. Algumas traduções da Bíblia, quando chega aqui nessa parte que fala dos animais selváticos e dos répteis, eles mudam a expressão réptil para um outro tipo de linguagem, né? Animais que rastejam, ou alguma coisa, ou as criaturas que andam, certo? Porque, na verdade, eles estão... eu respeito, né? Quem fez a tradução, eu respeito. Ou seja, são pessoas que conhecem, etc. Mas o que acontece é o seguinte, quando você faz uma tradução do texto em hebraico ou do texto grego, você lida também com opções. Fazer teologia é um exercício de escolha. Você vai estudando, vai buscando ali os seus fundamentos e vai fazendo as suas opções. Você vai escolhendo. E a própria tradução da Bíblia, às vezes para uma determinada língua, você tem ali também essas opções. E em algumas traduções alguém fez a opção de, na minha opinião, certo? Embaralhar um pouquinho, dificultar um pouquinho aquilo que a Bíblia, nas suas versões mais antigas, deixa claro, que é a questão dos répteis. Olha só, aqui nós temos um texto que foi escrito há muitos anos atrás. Naquela época não existiam essas categorias de animais, assim, esses nomes ou categorias que nós usamos hoje. Hoje nós usamos categorias como mamíferos, anfíbios e assim por diante, e daí vem os répteis. Hoje, quando nós falamos em répteis, nós pensamos em lagartixa, em cobra, jacaré, lagarto e mais alguns. Agora, nesse tempo, a Bíblia ela não está fazendo esse tipo de divisão e falando, olha, Deus criou os mamíferos, os anfíbios. Não, está falando, ó, criou os animais domésticos, aqueles que vivem em convívio com o homem. Criou os animais selváticos e criou também os répteis. Ora, se os répteis fossem simplesmente como nós conhecemos hoje, a cobra, o jacaré, né, ou o crocodilo, o lagarto, qual o sentido de destacar essa categoria de animais como uma terceira categoria? Mas quando nós pensamos nos dinossauros, aí nós estamos pensando numa quantidade e numa categoria específica de animais. E eram enormes, né? Eu já tive a oportunidade de visitar já várias vezes o Museu da História Natural lá na cidade de Londres. Aqui em Nova York tem, aqui eu ainda não tive a oportunidade de ir por enquanto, mas lá em Londres eu fui. E lá é muito interessante, porque ali você vê bem a obra de Darwin. Mas lá estão os esqueletos, né? Os fósseis de dinossauros enormes. E não tem como você falar, não, isso aqui não é verdadeiro, isso aqui foi falsificado. Alguém me falou uma vez, não, né? Uma pessoa disse, não, essa coisa de dinossauro, na verdade, é osso de baleia. Eu falei, não, não é osso de baleia, realmente existiram esses grandes répteis. E foram criados para quê? Eles existiram, primeiro, porque foram criados por Deus, foram criados para manifestar a glória de Deus, certo?
Foram criados para manifestar a glória de Deus. E foram criados numa variedade grande de espécies. E foram criados ao mesmo tempo, junto com os demais animais. Na próxima aula eu vou falar especificamente sobre o homem e a questão do mandato cultural, etc. Essa aula eu quero aproveitar o tempo que nós temos ainda para falar dos animais e falar dos nossos amigos, os dinossauros. Alguém pode perguntar, mas haveria na Bíblia algum outro local ou algum outro texto que nos falasse dos dinossauros? Pois bem, quando nós deixamos de lado um pouco esse conceito de que eles foram extintos há milhões de anos e começamos a pensar que houve um tempo em que eles conviveram com seres humanos e abrimos a nossa mente, então nós vamos ver não só na Bíblia, eu vou mostrar agora para vocês, mas na própria história geral nós temos teríamos vários outros indícios dessa existência e desse convívio. Depois você pode pesquisar um pouquinho mais, mas veja só o livro de Jó. Jó no capítulo 40. É interessante que o livro de Jó é considerado pelos estudiosos do Antigo Testamento como sendo o livro mais antigo escrito no Antigo Testamento, certo? Ou seja, ele não está ali como o primeiro, mas é um dos mais antigos. E possivelmente, no período de Jó, em que esse homem viveu, ainda existisse alguns remanescentes, digamos assim, de algumas espécies dos dinossauros. Olha só o capítulo 15, ou melhor, capítulo 40, versículo 15. Jó, capítulo 40, versículo 15. Contempla agora o hipopótamo. Veja só, a palavra aqui no original é a palavra birrimon. Mas que animal é esse? O birrimon. É um animal que quem fez a tradução aqui, ele não conhecia. Então ele pegou alguma das características descritas e decidiu que era o hipopótamo. Vamos ver se esse animal descrito por Deus, ele combina com a descrição de um hipopótamo. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come erva como boi, sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Pois bem, até aqui você pode falar, bem, um hipopótamo ele come erva, ele tem um corpo forte, né? Sua força está nos seus lombos, seu poder nos músculos do seu ventre, endurece a sua cauda como um cedro. Vou voltar a falar daqui a pouco. Os tendões das suas coxas são entretecidos, os seus ossos como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez proveu de espada, etc, etc, e aí vai indo. Veja só, essa descrição, até certo ponto, ela pode até ser compatível com um hipopótamo. Come ervas, tem os seus músculos, o seu ventre como uma couraça, os ossos como bronze, etc. Mas veja só aqui, quando ele fala, endurece a sua cauda como um cedro. Aí a descrição já não tem nada a ver com o hipopótamo, porque a cauda do hipopótamo é pequenininha, está longe de ser como um cedro. E ele, o cedro, que é uma árvore, um tronco de árvore enorme, ou seja, a cauda de um hipopótamo nunca é utilizada como uma arma, como uma coisa de defesa. Agora, se você traz à memória aquele dinossauro herbívoro, que comia as folhas das árvores, aí essa descrição ela já começa a ficar mais clara. Inclusive
a questão da cauda, né? Que, na verdade, daquele tipo de dinossauro é uma cauda grande. Peguei só esse texto, nós poderíamos gastar mais tempo com isso, não é o caso, mas apenas para você entender que há outros textos que nos mostram que houve um tempo em que, e aqui é o tempo de Jó, que possivelmente os homens, né, certamente os homens conviveram com os dinossauros. Voltando às Escrituras, aqui nós temos a ênfase da criação dos animais selváticos, os domésticos e os répteis. E novamente eu enfatizo isso. Na próxima aula vamos falar sobre a criação dos homens. Por que nessas aulas iniciais de Gênesis eu falei tanto sobre teoria da evolução, sobre a questão dos milhões de anos e até a questão dos dinossauros, para você quebrar na sua mente essa ideia de que, olha, isso é um grande mistério e etc. Porque é importantíssimo você olhar para a Bíblia sem preconceito. É importantíssimo você olhar para as Escrituras crendo que ela é a expressão máxima da verdade. É extremamente necessário que nós retomemos a Bíblia no seu caráter divino humano. Estejamos olhando para a Bíblia como revelação de Deus. É importante nós vermos o caráter histórico da Bíblia. Por mais que para alguns isso pareça um choque, um confronto, a Bíblia é um livro único, é a palavra de Deus. E como nós vimos nessas aulas, nós temos aqui todos os elementos para crer nesse grande milagre que foi a criação, sem nos sentirmos complexados diante de todas as teorias que a ciência, novamente eu digo, uma ciência muitas vezes influenciada pelo ateísmo, nos apresenta para colocar a nossa mente em confusão. Então nós não precisamos ter medo do primeiro capítulo de Gênesis. Nós não precisamos ter medo dessas verdades, porque elas não conflitam com uma inteligência que caminha dentro de uma lógica, ainda que racional, mas ungida pela presença de Deus. Em outras palavras, você pode crer na Bíblia e nem por isso você é menos inteligente do que quem quer que seja. Pelo contrário, a partir do momento que nós começamos a crer na Bíblia, nós caminhamos para nos tornar não apenas pessoas inteligentes, mas para, acima de tudo, nos tornarmos pessoas sábias. Muito mais do que informações, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria que vem do nosso relacionamento com Deus. Relacionamento que é alimentado pelas informações que Ele nos dá nas Escrituras. No passado houve um livro que fez muito sucesso que tinha como título Crer também é pensar. Então é isso que nós estamos falando. Nós podemos pensar, nós podemos ter tantas informações, mas acima de tudo nós cremos. E cremos na Bíblia como palavra de Deus. Na próxima aula nos vemos. Vamos concluir a primeira narrativa da criação e vamos então falar de uma forma muito especial nesse contexto acerca da criação do homem. Que Deus o abençoe. Vejo você na próxima aula.